Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O calor do verão na pequena vila costeira de Búzios era sufocante, e a casa parecia estranhamente vazia. Meu marido tinha viajado a trabalho por algumas semanas, deixando-me sozinha com Rafael, seu filho de um casamento anterior. Embora já compartilhássemos o mesmo teto há alguns anos, nossa relação sempre fora mais formal do que calorosa. No entanto, algo naquela solidão compartilhada começou a transformar a dinâmica entre nós. Naquela manhã, acordei cedo, como de costume, para preparar o café da manhã. Escolhi um vestido leve de linho, perfeito para o calor abrasador, e prendi o cabelo em um coque desarrumado. Enquanto servia o café, observei Rafael sentado à mesa, distraído com o celular. Ele tinha 18 anos, mas às vezes parecia muito mais jovem, com seu olhar pensativo e uma timidez que era cativante. "Quais são os seus planos para hoje, Rafael?", perguntei com um sorriso. "Nada de especial", respondeu, sem levantar muito os olhos. Ele sempre foi reservado comigo, e, embora no início eu achasse que era por eu ser uma estranha em sua vida, agora começava a perceber que essa timidez tinha outras camadas. "Bom, então vou deixar a casa para você esta tarde. Vou visitar uma amiga", disse, esperando que minha ausência o fizesse sentir-se mais à vontade. Coloquei meus óculos de sol, peguei minha bolsa e saí. Mas, mesmo enquanto dirigia até a cidade, algo na sua atitude distraída continuava rondando meus pensamentos. Quando voltei algumas horas depois, a casa estava em completo silêncio. Deixei as sacolas de compras na cozinha e subi as escadas. Ao passar pela porta do quarto dele, notei que estava entreaberta. Não consegui evitar dar uma espiada, e o que vi me deixou congelada. Rafael estava tão absorto no computador que nem percebeu minha presença. Fiquei paralisada por um momento antes de recuar e fechar a porta suavemente. Meu coração batia acelerado. Isso não é algo que eu deveria ter visto, pensei, tentando me acalmar. Mas a imagem dele, tão vulnerável e entregue, ficou gravada na minha memória. O jantar naquela noite foi um evento silencioso. Esforcei-me para agir normalmente, embora, cada vez que olhava para ele, sentisse um nó no estômago. Finalmente, decidi abordar o assunto, mas com delicadeza. "Rafael", disse suavemente, colocando o garfo sobre a mesa. "Sobre o que aconteceu esta tarde. Você não precisa se preocupar. É algo normal para sua idade. Todos passamos por isso." Seu rosto ficou vermelho de vergonha, e ele mal conseguiu me olhar. "Obrigado, Clara", murmurou. Havia algo na sua voz, uma mistura de alívio e mortificação, que despertou em mim uma estranha ternura por ele. Aquela noite, não consegui dormir bem. Fiquei acordada pensando em como a relação entre nós tinha mudado sutilmente em um único dia. Sempre tentei ser uma figura neutra na vida dele, alguém que não interferisse muito, mas agora sentia uma nova responsabilidade, um desejo de entendê-lo e apoiá-lo de uma maneira que não havia antecipado. Na manhã seguinte, decidi agir como se nada tivesse acontecido. Vesti um vestido branco fresco e me dediquei a cuidar do jardim. Quando Rafael desceu para o café da manhã, o cumprimentei com um sorriso. "Bom dia. Hoje preciso de ajuda com algumas coisas lá fora. Você pode me dar uma mão?" Ele pareceu surpreso com meu tom animado, mas assentiu. Passamos a tarde trabalhando juntos sob o sol, e, pouco a pouco, notei que ele relaxava. Até conseguimos rir enquanto lutávamos para arrancar algumas teimosas ervas daninhas. Enquanto guardávamos as ferramentas, parei por um momento para olhá-lo. Havia algo diferente nele, algo que eu não tinha notado antes. "Você sabe, Rafael, você é um bom rapaz."
Seu pai teria orgulho de você, disse sinceramente. Ele me olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais, algo que eu não consegui identificar. Naquela noite, depois de tomar banho e vestir um hobby leve, ouvi passos no corredor. Aproximei-me da porta e a abri ligeiramente. Rafael estava parado em frente ao seu quarto, como se hesitasse em entrar. Tudo bem? Perguntei em voz baixa. Ele se virou para mim, claramente surpreso. Sim, só, estava pensando, respondeu, evitando meu olhar. Bem, se precisar conversar, estou aqui, disse antes de fechar a porta. Mas, enquanto me deitava na cama, não consegui evitar a sensação de que algo em nossa relação tinha mudado irrevogavelmente. O dia começou com uma calma quase palpável. A brisa matinal mal conseguia movimentar as cortinas da cozinha, e o som das gaivotas ao longe trazia uma sensação de tranquilidade. Rafael estava sentado à mesa, comendo cereais, enquanto eu revisava uma lista de compras. Vestia um vestido longo e leve, com alças finas que deixavam meus ombros expostos. Sentia seu olhar desviar para mim ocasionalmente, embora ele tentasse disfarçar com certa falta de jeito. Hoje vou ficar em casa o dia todo, comentei casualmente, observando seus dedos tamborilarem contra a tigela. Estava pensando em reorganizar alguns armários. Se você tiver um tempo, pode me ajudar. Ele assentiu, mas sem muito entusiasmo. Eu sabia que ele preferia passar as horas no computador, mas algo na sua maneira de evitar me olhar fazia com que eu quisesse me aproximar mais, entendê-lo melhor. À tarde, enquanto esvaziava um armário antigo na sala, Rafael se juntou a mim, meio contrariado. Ele vestia uma camiseta justa que destacava seus ombros juvenis e trazia uma expressão de leve desconforto. Trabalhamos em silêncio por um tempo, tirando caixas cheias de lembranças acumuladas. Em um momento, ao puxar uma manta velha, uma nuvem de poeira se espalhou pelo ar, fazendo-nos espirrar ao mesmo tempo. Nos olhamos e caímos na risada. Talvez isso seja mais trabalho do que eu esperava, admiti, limpando as mãos no vestido. De qualquer forma, obrigada por me ajudar. Eu não teria conseguido mover tudo sozinha. Não foi nada, respondeu, embora parecesse aliviado que o trabalho estivesse quase terminado. Enquanto levantava uma caixa particularmente pesada, sua camiseta subiu ligeiramente, revelando um pedaço de pele que, por algum motivo, me fez desviar o olhar rapidamente. Fiquei incomodada com a minha própria reação. Quando terminamos, ofereci a ele um copo de limonada, e nos sentamos no sofá. A casa estava em silêncio, exceto pelo leve zumbido do ventilador. Notei como ele se recostava, com uma postura relaxada, mas com uma tensão subjacente nos movimentos. Decidi quebrar o silêncio. Rafael, você se sente confortável aqui comigo? Quero dizer, agora que estamos sozinhos, ele me olhou, surpreso com a pergunta. Sim, claro. Só, acho que não estou acostumado com isso. Sempre tenho meu pai por perto. Assenti, entendendo suas palavras. Eu também não estou acostumada. Mas acho que podemos aproveitar esse tempo para nos conhecermos melhor. Você é importante para o seu pai, e isso faz de você importante para mim. Seus olhos suavizaram um pouco, e por um momento, o clima entre nós pareceu menos tenso. No entanto, havia algo mais, uma energia latente que ambos pareciam sentir, mas nenhum mencionava. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, decidi tomar um banho relaxante. A água quente e o aroma dos óleos essenciais que coloquei na banheira ajudaram a clarear minha mente. Enquanto me mergulhava, não conseguia evitar pensar na expressão de Rafael durante nossa conversa no sofá. Havia algo no olhar dele, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Senti-me intrigada e confusa ao mesmo tempo.
Quando saí do banho, me envolvi em um hobby leve e caminhei até o meu quarto. Ao passar pelo corredor, ouvi uma música suave vindo do quarto de Rafael. A porta estava entreaberta, e uma luz cálida escapava pela fresta. Parei por um momento, hesitando se deveria interromper. Finalmente, bati suavemente na porta. "Posso entrar?", perguntei, espiando pela abertura. "Sim, claro", respondeu, embora parecesse surpreso. Entrei e me sentei na beirada da cama, observando enquanto ele diminuía o volume da música. "Estava pensando no que você disse esta manhã", comecei, tentando encontrar as palavras certas. "Quero que você saiba que pode confiar em mim. Se algum dia precisar conversar, estou aqui para ouvir." "Obrigado, Clara", disse em voz baixa, com um sorriso que parecia genuíno. Houve um momento de silêncio, mas não era desconfortável. Era como se ambos estivéssemos explorando um terreno desconhecido, mas com cautela. "Bom, vou deixá-lo descansar." "Boa noite, Rafael", disse finalmente, levantando-me. "Boa noite", respondeu, e enquanto eu fechava a porta atrás de mim, senti uma estranha mistura de emoções. Havia algo naquela conexão crescente entre nós que me intrigava e, ao mesmo tempo, me assustava. Aquela noite, deitei-me perguntando até onde essa nova dinâmica poderia nos levar. Seria apenas uma ilusão da minha mente, ou Rafael também sentia essa mudança no ar? Os dias seguintes pareceram passar mais devagar. A tensão entre Rafael e eu era palpável, mas também havia uma estranha sensação de cumplicidade e confiança que começava a se formar. A casa havia se transformado em um pequeno universo compartilhado, onde os longos silêncios falavam tanto quanto as palavras. Numa tarde particularmente quente, depois de organizar um armário na despensa, decidi relaxar no jardim. Estava usando um vestido solto de algodão e sandálias, e o suor brilhava na minha pele sob a luz do sol. Rafael apareceu pouco depois, com uma garrafa de água gelada na mão. "Pensei que você pudesse precisar disso", disse ele com um sorriso tímido. "Obrigada, está salvando o meu dia", respondi, aceitando a garrafa e levando-a aos lábios. Notei como seus olhos baixavam levemente, como se tentasse evitar olhar por muito tempo. "Quer se sentar comigo?", ofereci, batendo levemente no espaço ao meu lado na espreguiçadeira. Ele hesitou por um momento, mas finalmente se juntou a mim. O calor tornava o ar quase sufocante, mas também havia algo estranhamente íntimo na proximidade. "Você sempre foi tão calado?", perguntei, tentando aliviar o clima. "Não sei. Acho que nunca fui bom com as palavras", admitiu, olhando para as próprias mãos. "Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras", comentei, e percebi um leve sorriso se formando em seus lábios. Era um momento simples, mas carregado de algo mais profundo. Mais tarde, naquela noite, após o jantar, terminamos na sala assistindo a um filme. Escolhi uma comédia leve, pensando que ajudaria a relaxar o clima, mas, no meio do filme, percebi que Rafael se movia inquieto em seu assento. Virei-me para ele, apoiando o cotovelo no encosto do sofá. "Você está bem?", perguntei em voz baixa. "Sim, estou um pouco cansado", respondeu, mas sua voz tinha um tom que eu não conseguia decifrar. Sem pensar muito, coloquei a mão em seu braço, um gesto destinado a confortá-lo, mas que fez com que ambos ficássemos imóveis. Sua pele estava quente sob meus dedos, e pude sentir a tensão em seus músculos. "Desculpe, não quis te deixar desconfortável", murmurei, retirando a mão, mas ele a segurou suavemente antes que eu pudesse afastá-la completamente. Nossos olhos se encontraram, e, por um momento, o mundo pareceu parar. Não havia palavras, apenas uma corrente elétrica passando entre nós. Finalmente, quebrei o contato, levantando-me rapidamente. "Já está tarde."
Melhor eu ir para a cama, disse, tentando recuperar a compostura. Rafael não disse nada, mas seu olhar me seguiu até que eu desaparecesse pelo corredor. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente retornava, uma e outra vez, àquele momento no sofá. Havia uma parte de mim que queria ignorar o que estava acontecendo, mas outra, mais honesta, admitia que havia uma conexão que não podia ser negada. Na manhã seguinte, decidi preparar um café da manhã especial, tentando agir como se tudo estivesse normal. Enquanto cozinhava, ouvi seus passos entrando na cozinha. Virei-me para encontrá-lo parado, com uma expressão indecisa no rosto. Clara, começou, mas não terminou a frase. Deixei o que estava fazendo e me aproximei dele. Rafael, podemos falar sobre qualquer coisa. Você não precisa se sentir envergonhado, assegurei. Em vez de responder, ele apenas assentiu e sentou-se à mesa. O resto do dia transcorreu em um equilíbrio tenso entre o conhecido e o desconhecido. Havia algo no ar, uma sensação de antecipação que nenhum de nós conseguia ignorar. Quando a noite caiu, soube que era hora de enfrentar o que estava acontecendo entre nós. Depois de assistir a mais um episódio de uma série que começamos juntos, virei-me para ele e disse: Rafael, não posso ignorar o que está acontecendo. Precisamos ser honestos um com o outro. Seu olhar encontrou o meu, cheio de incerteza, mas também de algo que eu poderia descrever como alívio. O ar na sala estava carregado, como se uma tempestade invisível estivesse se formando entre nós. Rafael e eu nos olhamos fixamente, em silêncio. Havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que fez meu coração bater mais forte. Tudo o que havíamos reprimido nos últimos dias parecia prestes a explodir naquele instante. Sem pensar, dei um passo em sua direção, e ele fez o mesmo. Nossas mãos se encontraram em um gesto tímido, mas decidido. Sentia o calor de sua pele, e um arrepio percorreu minhas costas. Quando seus lábios tocaram os meus pela primeira vez, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Tudo o que existia era aquele momento, aquela conexão. A intensidade do beijo aumentou, e ambos nos deixamos levar pelas emoções que havíamos contido. Cada toque era uma descoberta, um diálogo silencioso de tudo o que não podíamos expressar em palavras. A proximidade entre nós não era apenas física, mas também emocional, como se finalmente tivéssemos encontrado um espaço onde ambos podíamos ser completamente honestos. O tempo parecia ter parado enquanto explorávamos aquela nova intimidade, unindo nossas experiências e desejos em algo que ia além do que havíamos imaginado. Foi uma entrega mútua, uma maneira de compartilhar e nos compreendermos sem restrições. Mais tarde, enquanto o silêncio da noite nos envolvia, nos sentamos juntos no sofá. Rafael me olhou com uma expressão de gratidão e algo mais profundo, algo que não precisava ser dito. Acariciei suavemente seus cabelos, pensando em como ele havia mudado desde que seu pai tinha viajado. Ele havia crescido, não apenas fisicamente, mas também em confiança. O som de um carro estacionando na entrada nos tirou do transe. Levantei-me rapidamente, ajustando o vestido e tentando recuperar a compostura. É o seu pai, sussurrei apressada. Rafael assentiu, mas não parecia tão nervoso quanto eu. Quando meu marido entrou em casa, seu rosto refletia o cansaço da viagem, mas também um leve sorriso ao nos ver. Ele me abraçou e, em seguida, se voltou para Rafael. Filho, veja só. Você parece diferente, mas, ele parou, procurando as palavras certas. Mais maduro. Algo mudou em você. Rafael sorriu com uma calma que me surpreendeu. Talvez eu só precisasse de um tempo para me encontrar, respondeu, e seu tom era firme, quase desafiador. Meu marido assentiu, satisfeito com a resposta.
Depois, virou-se para mim e me deu um beijo rápido na bochecha. Obrigado por cuidar dele enquanto eu estive fora. Parece que vocês dois fizeram um ótimo trabalho, disse sem suspeitar de nada. Naquela noite, enquanto meu marido dormia profundamente, fiquei acordada olhando para o teto. Sentia uma mistura de emoções que me consumia, culpa, desejo e uma sensação estranha de satisfação. Sabia que o que havia acontecido entre Rafael e eu era algo que nunca poderia se repetir, mas também algo que eu jamais esqueceria. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, tudo parecia ter voltado ao normal. Meu marido falava sobre seus planos de trabalho enquanto Rafael o ouvia com atenção. Mas quando nossos olhares se cruzaram por um breve instante, soube que compartilhávamos um segredo que permaneceria apenas entre nós. Justo quando pensei que a calma tinha voltado, meu marido disse algo que fez meu coração parar por um momento. Aliás, decidi que vou ficar em casa nas próximas semanas para trabalhar daqui. Quero passar mais tempo com vocês. Senti o ar escapar dos meus pulmões enquanto Rafael mantinha uma expressão serena. Mas em seus olhos, podia ver um brilho de algo mais, uma confiança silenciosa que me fazia questionar até onde ele iria para proteger nosso segredo. E então, compreendi que o que havia acontecido entre nós poderia, sim, voltar a acontecer. A presença do meu marido, claro, tornava tudo mais complicado, mas o sono profundo dele sempre deixava espaço para o silêncio e as sombras. Senti a tensão pulsar novamente no ar e sabia que apenas nós dois entendíamos o quão tênue era a linha entre o proibido e o desejo. Mas uma coisa estava clara: eu quero ajudá-lo a crescer de um garoto para se tornar um homem. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.